Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 44 de estudo básico do Espiritismo. Estudo para quem está começando a conhecer o Espiritismo. E o recomendável é justamente a leitura desse livro aqui, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec, Allan Kardec, compilou, preparou para a gente, do conjunto de livros que ele fez e deixou, esse aqui foi o primeiro. Por isso é que é recomendável que você, que está começando o estudo agora, comece sempre lendo o Livro dos Espíritos. E o nosso principal objetivo aqui, nessa sequência de aulas, é ler o Livro dos Espíritos, do início até o final. E toda aula a gente lê algumas questões, algumas perguntas que Kardec fez e as respostas que ele obteve. Bom, a gente já falou sobre o que é o Espiritismo na aula 1 e veio nessa sequência gradual, lendo as perguntas do Livro dos Espíritos até chegar hoje na aula 44. Ainda falta bastante, tem muitas perguntas ainda pela frente. Mas eu recomendo, se você está começando agora, que depois volte também e assista às aulas que já passamos, que já explicamos, né? Porque tem conhecimentos mais básicos um pouco que é bom sempre pegar desde o início para compreender a doutrina por completo. Muito bem, como a gente sempre faz, a gente lê uma página do Sinal Verde, esse outro livro aqui do lado, uma página do Sinal Verde, e um livro do Espírito de André Luiz, psicografado pelo Chico, e é uma página, é rapidinho, e aí depois a gente faz a compreensão dessa página, a compreensão do que André Luiz quis passar de aprendizado, e esse é o nosso passo de reforma íntima. A reforma íntima, como a gente sempre fala, é algo que não é só do Espiritismo, eu acho que quase todas as religiões falam sobre a reforma íntima. Algumas falam com outras palavras, mas na maioria das vezes a direção é a mesma, né? É um autoconhecimento, um ajuste, retirando os nossos vícios gradativamente, aumentando as nossas virtudes, direcionando no caminho da doutrina espírita, no caminho do bem, no caminho de Jesus, no caminho do Evangelho de Jesus, e seguindo sempre com a compreensão espírita de tudo isso. Muito bem, vamos lá então no Sinal Verde. Hoje no Sinal Verde nós vamos ler uma página com o título Festas. E depois, no Livro dos Espíritos, a gente vai, a segunda parte, no capítulo 7, um trecho muito interessante, Esquecimento do Passado. Então é um trecho aqui que os espíritos vão explicar para o Kardec por que se dá e como se dá o esquecimento de todas aquelas lembranças de outras vidas, né? Por que quando nós encarnamos, então, nós esquecemos? Bom, bora lá então. Sinal Verde, Festas. Todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva, destinada à sustentação das boas obras. Sempre que possível, além da sua cota de participação num ato festivo, com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de pelo menos 5 ingressos no campo de seus amigos, a benefício do empreendimento. Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. Festejar dignamente, em torno da fraternidade humana, para ajudar o próximo, é uma das mais belas formas de auxílio. Se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento num baile. Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância
se você ainda não sabe perder. Se você possui dons artísticos, quando puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue em auxílio ao próximo. Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quantos anos tem o aniversariante, nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional. Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito, em matéria de educação e solidariedade, que sempre se pode extrair do convívio social. Aprendamos a não criticar a alegria dos outros. Muito bem, então falamos aqui bastante de caridade, né? Começamos falando sobre caridade, e aí o ponto de atenção aqui, a recomendação é sempre muito bom quando a gente vai numa festa de caridade, porque é uma forma de você confraternar com os teus amigos, conhecidos, né? E além disso, colaborar, participar da colaboração, da caridade para aquela festa. E aí, André Luiz aqui recomenda, olha, por que não vender alguns ingressos, né, para amigos seus, né? Naturalmente, vender para o benefício, né? E aí, ajudar na colaboração, na arrecadação de verba para aquela determinada festa de caridade, né? Seja ela o que for, uma festa sempre que pretende angariar benefícios, seja monetários, ou seja, de alimentos, né? Olha, venha para a festa, mas traga 1 quilo de comida, né? É sempre muito bom poder participar, porque é uma forma realmente da gente se distrair, encontrar os amigos e ainda por cima fazer caridade. Bom, e aí ele comenta aqui, olha, além da festa de caridade, além da caridade, né, você tem outros pontos aqui sobre festas, né? Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição de alguma forma. Se você não pode, recomende pelo menos recomende. Ou colabore. Olha, eu não vou, mas eu vou colaborar. Eu vou entregar aí os quilos de alimento, ou eu vou fazer uma doação para colaborar com a festa de vocês. Então, se possível, é sempre muito bom, né? É uma forma da gente ajudar, a gente sempre recebe em volta do universo. Porém, quando se fala em doação, não se deve doar pensando em receber de volta. Doação é algo para fazer a caridade, ajudar. O pensamento tem que ser sempre ajudar. Mas a gente sabe que a lei do retorno não falha. Se você faz uma caridade, se você faz algo bom, o universo vai retribuir. E André Luiz comenta, olha, se você não dança, não é aconselhável o seu comparecimento num baile. Naturalmente, aqui ele não está falando só de baile, né? A gente tem que entender isso de uma forma mais ampla. O que ele está querendo dizer, olha, não adianta você forçar para ir numa festa que você não vai gostar, que você vai estar lá forçado, né? Meio chateado, meio para baixo. E nenhum local que deixa a gente meio para baixo, né? Por mais que a gente esteja fazendo caridade, mas às vezes o teor da festa, os objetivos assim com relação às distrações que vão ter na festa, não te agradam muito. Então, a gente sempre na vida da gente, a gente tem o direito de dizer não para esse, dizer não para aquele. Ah, mas é um bom benefício. Pode ser até às vezes que seja um benefício fraterno daquela festa, né? Mas o que vai ter na festa, às vezes, não te agrada, seja do ponto de vista alimentar, né? Então, às vezes, olha, a comida que vão servir lá eu não como. Então, para mim, até eu me sinto mal de estar lá, né? Então, você tem o direito de dizer não. Ah, mas é para o benefício, é para fraternidade, é para fazer caridade. É ok, eu colaboro, mas nessa eu não vou. Na próxima que vocês fizerem,
No caso aqui, ele deu o exemplo da dança. Às vezes é uma dança, às vezes é um local que você não está muito habituado e que você não gosta daquele tipo de ambiente, né? Você sabe que ali, apesar de ser caridade, às vezes faz-se festas de caridade com jogo de azar e coisas mais, não é? Que às vezes você quer manter a sua distância, quer manter a sua espiritualidade e não quer ir, e não quer ir. Então, eu acho que a mensagem aqui é: saiba dizer não, pode dizer não. Ah, mas é meus amigos, vão estar lá e tal. Não é? Bom, aí você avalia, coloca na balança. Vale a pena? Não vale a pena? Eu vou ficar mais feliz ou menos feliz? Ou eu vou me sentir lá meio reprimido, né? Estando lá por obrigação. Então, eu entendo que é desse ponto aqui que a André Luiz quer se expressar nesse ponto. Tá? Deixem seus comentários também. Nós estamos fazendo um entendimento aqui do Sinal Verde, mas é muito bom sempre quando vocês colocam comentários e eu tento responder sempre a todos aí. Ok? Bom, e aí ele comenta aqui vários outros. Ele fala que, olha, encontros esportivos, né? Se você não sabe perder, é bom também não ir, né? Se você também não sabe praticar aquele esporte ou não sabe ou não gosta por alguma razão, é melhor não ir. É a mesma coisa que a gente estava falando agora há pouco. Conduza o empreendimento festivo, ou seja, conduza a festa em si, sob a sua responsabilidade, para o melhor proveito. Tem um pouquinho a ver com isso que a gente falou agora, né? Tem que ir para tirar o proveito. Para tirar o proveito, e aí André Luiz explica, para tirar o proveito em matéria de educação e solidariedade, que sempre se pode extrair do convívio social. Então, a gente sabe que, às vezes, a gente quase não consegue extrair nada bom do convívio social. Mas, às vezes, também a gente consegue. A gente consegue encontrar alguém que está em similaridade conosco, conversar, trocar ideias interessantes, né? Não falar de pessoas. Olha a roupa do fulano, olha a roupa da ciclano. Não. Né? Procurar sempre elevar a conversa e você sempre encontra alguém que está no teu nível de sincronismo vibracional, né? E aí, você trocar ideias é sempre bom, é sempre útil e é sempre o que você tira de grande positividade aí numa festa dessa. Aprendemos então, para finalizar aqui, a última mensagem de André Luiz, aprendamos a não criticar a alegria dos outros. Muito bem, pessoal, do Sinal Verde hoje é isso, né? Bem parecido, na última aula nós lemos sobre reuniões sociais. Eu acho que tem muito a ver com festas, né? Apesar de que o que nós conseguimos tirar do reuniões sociais, devido ao texto que André Luiz passou, foram bem outros ensinamentos, né? Diferentes desses que nós tiramos aqui agora. Então, vale muito a pena também assistirem a aula passada, que foi muito proveitoso, o Sinal Verde da aula passada. Muito bom. Vamos agora, então, para o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, onde Kardec está escrevendo as perguntas sobre da volta do espírito à vida corporal. Então, nós já passamos por todos esses títulos que estão aí, e agora nós vamos falar sobre esquecimento do passado. Nós sabemos que quando nós viemos para uma nova encarnação, quando nós entramos para uma nova encarnação dentro do corpo, né, nós espíritos viemos por uma encarnação, nós esquecemos todas as lembranças que nós tínhamos, tanto do mundo espiritual, quanto das últimas encarnações. Não nos lembramos. E começamos ali com uma página quase em branco, com as memórias todas ofuscadas pela matéria, cobertas pelo manto da matéria, mas guardadinhas lá no fundo guardadinhas, né? A gente sabe que se a gente for procurar e tirar elas com meditação,
a gente começa a receber intuições, né, que surgem de dentro de nós e são, na verdade, essa inteligência que nós temos guardadas dentro de nós, né? Platão dizia que, olha, nós temos toda a inteligência guardada dentro de nós. Basta procurarmos, basta conhecermos a nós mesmos. E o conhecer-te a ti mesmo, né, que Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Era como Sócrates falava. E o conhece-te a ti mesmo, antes até de Sócrates falar, já estava escrito nas pedras do templo de Apolo, em Delfos, né? Então, o famoso templo de Delfos, aonde as pessoas iam para orar, Bom, isso há muito tempo atrás, né? Mas muitas religiões falam do conhece-te a ti mesmo. E o conhece-te a ti mesmo, né? O budismo fala, no Oriente quase todas falam, né? E principalmente as que acreditam em reencarnação. E significa isso, significa você se voltar a si mesmo através de meditação, através de concentração, através de elevação espiritual, positividade, formando o seu campo de energia positivo, como tanto a gente fala aqui, né? E aí, com isso, você descobrir essa inteligência que está dentro de você, né? Só que o que Platão falava aqui, olha, nós já temos toda a inteligência do universo dentro de nós, né? Era uma maneira de enxergar, mas o Espiritismo não acredita assim. O Espiritismo acredita que nós temos, sim, uma grande inteligência do que nós já vivemos. Então, dependendo do nível do espírito, dependendo da quantidade de encarnações que ele passou, ou seja, que ele já tem um acúmulo grande, uma bagagem enorme de sabedoria, aquela sabedoria fica guardadinha quando nós estamos aqui encarnados na matéria e começamos quase do zero. Mas nós começamos com os nossos pensamentos fundamentais ainda nos direcionam, com o que é certo, o que é errado, e na maioria das vezes na forma de intuição. Mas precisamos ouvir essa intuição constantemente. Bom, vamos ver, eu acho que é por aí que os espíritos vão falar um pouquinho. E vamos começar então, pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Essa até a gente já tem falado, né? A gente falou já sobre essa questão. É uma questão até para proteger os seres, né? Para você não ficar se lembrando e saber o que você fez, imagina, nas últimas encarnações. Pode ser traumático demais, né? Certamente, para quem está encarnado aqui. Ainda mais, às vezes, conhecendo e vendo e sabendo que você está encarnado com pessoas que podem ter sido amigos seus em outras encarnações, mas podem não ter sido também inimigos, ter sido pessoas que te fizeram muito mal, ou que você tenha feito mal a eles, né? Mas vamos ver agora a resposta dos espíritos. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Muito bem, esse é o 392. Vamos para a pergunta 393. É uma pergunta grande. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar falhas de que não se lembra? Essa é a pergunta de Kardec. Continua Kardec. Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus?
Então, Kardec é uma ótima pergunta, é uma pergunta que muita gente tem dúvida. Vamos ver a resposta dos espíritos. Kardec fez uma excelente pergunta aqui. Ele mesmo estava com essa dúvida. E aí vamos ver a resposta dos espíritos. Agora é uma resposta longa. Eu vou ler a resposta porque eu acho que vale a pena. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todos, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Então, ou seja, onde é que estaria o mérito disso se ele se lembrasse do passado e soubesse que ele está, de repente, sofrendo porque fez aquilo? Ele estaria, na verdade, aí eu é que estou comentando aqui, ele estaria, na verdade, sendo condicionado, como um animal ali, que quando faz uma coisa errada, toma um choque. Não é? Então, seria um condicionamento e não seria um condicionamento e não um trabalho interior de evolução gradual. Né? Porque o aprendizado, ele é assim, ele exige esse aprendizado gradual. Mas Deus sabe mais do que nós sobre isso. Né? Bom, continuando então. Os espíritos falam, olha, onde estaria o mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim, como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência, uma nova encarnação, capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores, que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes esta intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e aqui instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais. Quando é a voz da consciência que vos fala? Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte, para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se revela e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Então, muito interessante, né? Justamente vimos aqui os espíritos aqui, eu acho que pela primeira vez nas perguntas todas, eles falam sobre um guia que é direcionado para cada indivíduo. Então, você, quando vem encarnar, é direcionado a um guia, um espírito mais elevado. Não é um espírito, não precisa ser um espírito de luz extrema, um espírito puro, não precisa, em alguns casos é. Em alguns casos pode ser. Mas, na maioria das vezes, um espírito elevado. Mais elevado que você. E esse espírito, ele vem com essa incumbência de acompanhar, de direcionar, de tentar corrigir, de dar intuição a você durante a sua existência.
Então, esse foi um ponto bem interessante, que nós não tínhamos falado ainda, né? E se fala um guia espiritual, ou fala-se também um mentor. Ah, o meu mentor está me orientando, está me guiando, está me... Agora, um ponto de atenção. A gente, para ter cada vez mais essa intuição do mentor, e até para receber essa intuição de nós mesmos, nós precisamos estar com uma carga vibratória boa. Se a gente estiver com uma carga vibratória muito ruim, não tem espírito bom que chegue do lado, que chegue próximo, que consiga até se aproximar, porque a vibração é muito ruim. E, na maioria das vezes, os espíritos sofrem, os espíritos elevados sofrem ao chegar perto de um ser vibrando tão mal. Bom, é isso. Então, cada vez mais para receber boas intuições, bons direcionamentos, para que a sua vida dê tudo certo, né? Precisamos estar com uma boa vibração, com positividade, né? Positividade é talvez um dos primeiros passos aí para a gente ter uma boa vibração energética, pensamentos bons. Quando a gente fala sempre de positividade, é pensamentos bons. E de pensamentos bons saem palavras boas. E de palavras boas saem atos bons. Então tudo começa com bons pensamentos. E aí você forma uma aura energética muito boa e vai receber muita intuição boa. Muito bem. E aí, continuando mais um trecho aqui, para concluir aqui o que os espíritos falaram, né? O espírito se eleva e ascende, então, na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Esse é continuando o trecho anterior, em que os espíritos falam também, olha, é importante. Bom, nós já lemos anteriormente, em perguntas anteriores, nas aulas anteriores, por isso é que é muito importante se fazer as aulas anteriores também, mas nas aulas anteriores nós já lemos explicações dos espíritos dizendo que é dado o direito, na maioria das vezes, a não ser que o espírito esteja muito perturbado, que seja um espírito que não tem condição de fazer a escolha, mas na maioria das vezes o livre-arbítrio ele ocorre aqui na matéria, quando você vai escolher as suas decisões na matéria, enquanto encarnado, mas ele ocorre também na espiritualidade. Na espiritualidade você tem o livre-arbítrio, inclusive de escolher que tipo de encarnação você vai passar. E aí é o que ele comenta aqui. Você escolheu todos os problemas que você está passando, todas as etapas que você está passando, você escolheu, você concordou na espiritualidade. Você pode não se lembrar, mas você concordou. Então, saiba enfrentar. Enfrente de cabeça erguida. E cabeça erguida, como eu falo sempre, não é orgulho. Cabeça erguida é fé em Deus. Fé em Deus, certeza de que vai passar por aquele obstáculo. É uma dificuldade, como já ocorre com frequência na nossa vida, dificuldades, é normal na vida, na matéria, é normal. Então temos que ter esse pensamento de que, olha, é assim, vamos em frente, com fé em Deus, com a certeza da transitoriedade, ou seja, daqui a pouquinho passa, daqui a pouquinho nós estamos também em outra situação melhor, então tudo passa. E seguir, então, como disseram os espíritos aqui, saber passar pela prova. Porque se você passa pela dificuldade, se lamentando, chorando, reclamando, aí não passou, né? Aí vai ter que passar de novo. Aí os espíritos marcam um xizinho lá em cima, lá, né? Maneira de falar, lógico, né? Mas você vai ter que passar de novo, porque você não soube passar aquela prova como devia passar. Outra coisa que às vezes acontece é desviar. Ah, não, eu tenho que enfrentar isso. Ah, não, eu vou desviar, eu vou viajar. Ah, eu tenho dinheiro. Eu vou pegar o avião e vou me embora. E larga o problema. Seja ele qual for, o que for, você desvia do problema e não enfrenta o problema. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem que aprender humildade. Ah, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou me embora. Quero nem papo com essa gente, eu vou me embora. E
não pede desculpa, não aprende a pedir desculpa, não aprende a ser humilde. E aí vai ter que vir novamente numa outra encarnação sem o dinheiro. Porque aí vai ter que ser humilde. Aí vai ter que ficar naquela condição, vai ter que pedir desculpa, vai ter que reconhecer os erros. Não é? Então é isso, pessoal. Dois pontos muito interessantes aqui, importantes aqui, é esse do mentor, que já falamos, mentor ou guia espiritual. E o segundo ponto aqui, muito interessante e muito importante, é saber passar pelas provas. Sem sofrência, sem reclamação, sem vibração negativa, se lamentando o tempo inteiro. Não é? Muito boa questão. Questão 393 foi isso, então. Vamos à questão agora 394. A questão 394 é uma questão longa também, uma questão com uma pergunta aqui que eu acho que é a maior que o Kardec fez até agora. Mas é um assunto muito interessante, então por isso é que Kardec tinha muita dúvida e colocou perguntas aqui bem completas, né? Então bora lá. 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pela necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto, então, na situação em que se encontram os habitantes destes mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nós vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores, que lhes sirvam de termos de comparação? Bom, então Kardec está falando sobre a vida em outros mundos, em outros globos, né? Como se falava na época aqui, em outros planetas, em outras esferas ou em outros planos, né? E ele está falando de mundos melhores do que o nosso. O nosso mundo é um mundo que ainda tem muito sofrimento, o mal ainda prevalece, a quantidade de mal nesse planeta ainda é maior do que o bem. Nós sabemos que nós estamos caminhando para um processo aí de melhoria, ainda leva algum tempo e é gradual, não existe uma virada de chave. Agora, plá, virou. Agora somos um mundo ótimo. Não, não existe isso. Tudo no universo é gradual. Então, gradativamente, a gente vai virando essa chave e vai se tornando um mundo melhor. Bom, e aí a pergunta de Kardec é essa, olha, e nesse outro mundo, né, as pessoas lá se sentem bem, né? Elas se sentem em paz, melhor do que na Terra aqui? E aí a resposta. Cabem aqui duas respostas distintas. Resposta dos espíritos. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembranças clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizem, em melhores condições de que vós, na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos,
até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como os homens, apreciam-na como espíritos. Ou seja, quando desencarnarem do mundo, eles aí apreciam a felicidade. Bom, sobre felicidade, a gente já estudou anteriormente que existem mundos mais elevados do que a Terra e, naturalmente, os mundos mais elevados ocorre mais felicidade. Ocorre mais paz de espírito, mais felicidade do ser, né? Quanto mais elevado o mundo, menos mal, menos aflições, menos sofrimento. E aí, naturalmente, maior felicidade. Da mesma forma, a elevação espiritual do ser, o espírito, quanto mais elevado, ele entra cada vez mais num estado de felicidade profunda. De forma que o espírito puro, ele já contém uma felicidade imensa dentro dele. Aquela felicidade que brota e transborda dele, preenchendo ele com uma harmonia perfeita, em união com Deus ou em quase união com Deus. Né? Como disse Jesus, né? Eu sou um com o Pai. Jesus já chegou lá no patamar máximo, né? E há bastante tempo. Bom, então esse é o ponto aqui, né? E a resposta dos espíritos foi no sentido de que, olha, existem mundos mais elevados, que são mundos sutis, como eles chamam, né? Mundos já com menos matéria, mais sutis, que não tem esse peso todo que nós temos aqui para o nosso corpo, né? Mundos quase mundos espirituais, quase, né? Mundos bem sutis. Nesses mundos sutis, os espíritos já estão tão livres da matéria, né? Eles quase não têm matéria, que eles são capazes, então, de recordar, inclusive, as suas últimas reencarnações, como se tivessem num mundo espiritual. Ou, pelo menos, como tudo é gradual, a gente sabe, pelo menos eles têm uma visão de algumas encarnações anteriores. Mas isso em mundos muito elevados, tá? Mundos sutis, né? Bem... Mas existem mundos mais elevados do que a Terra, porém não tão elevados. E aí, nesses, eles não recordam do passado, e aí não conseguem ainda ter essa felicidade plena. Sempre comparando o seu estado atual, sem olhar para o anterior. E aí, quando você perde a referência de algo pior, né? O chutar uma pedrinha passa a ser, então, uma coisa muito ruim. Né? Dói e tal, aquilo já é um sofrimento para eles. É só um exemplo, mas é a falta de referência de um mal maior aí. E aí tem uma explicação. É uma explicação longa, mas eu não vou ler porque realmente ela é muito longa, tá? Mas está lá no 394, no Livro dos Espíritos. 395 agora. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Resposta: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam, se lhes permitisse dizê-lo abertamente. Seriam extraordinárias as revelações fariam sobre o passado. Então, nem sempre é permitido, mas às vezes acontece uma permissão e o espírito consegue perceber, consegue ter lembranças, inclusive. Não é? A gente tem diversos relatos aí de criança que nasce tocando piano, de uma criança que nasce e aí ela fala assim, não, eu preciso ir na outra, uma criança de 3, 4 anos. Eu preciso ir na outra cidade, na cidade tal. Isso aconteceu na Índia, é um fato relatado, pesquisa, que vocês vão encontrar. Eu preciso ir na outra cidade, falar com meu tio que está lá, com meu irmão ele está lá também na cidade tal, o nome dele é tal, fala os nomes e tudo. E tudo. E aí os pais dela não entendem, não compreendem, vão levar lá na cidade e encontram.
encontram aquelas mesmas pessoas que ela tinha dito, com os mesmos nomes. E ela reconhece. Então, a Índia é muito espiritualizada, né? Eles acreditam também na reencarnação. Então, tem muitos casos. Eu citei aqui um, dois, mas tem diversos. Pesquisem que vocês vão encontrar. E basicamente é isso que eles falam. Olha, em alguns casos é permitido, por razões de Deus, que não cabe a nós julgar. Mas aí eu coloco uma observação. Não procure saber, não vá eu vou numa casa espírita que vai, eles dizem qual a vida anterior que a pessoa teve, eu quero muito saber. Eu quero muito saber. Não faça isso. Porque se Deus colocou para a gente que a gente não saberia, é porque é melhor para a gente. Você pode saber que você foi um rei, e aí vai alimentar o teu ego, vai ficar feliz e tudo, né? Mas você pode saber também, ficar sabendo que você foi uma pessoa muito ruim, que não prestava, que bebia muito, né? Que se embriagava, que assaltava, que fez atrocidade. É bom isso? Você vai se sentir bem? Claro que não, não é? E por isso a gente não se lembra. A gente olha para frente, sempre. Queremos sempre olhar para frente, no caminho futuro. Deus nos permite esquecer o passado, perdoando completamente, mas olhando sempre para frente, sabendo que nós temos karmas a cumprir, sempre. Karmas bons, positivos e karmas negativos, do que nós fizemos no passado. E vamos cumprir, mas olhando sempre para frente, sem se preocupar no que eu fui, no que eu deixei de ser. Não, não tem porquê. Para quê? Eu fui um pintor, então eu vou pintar essa vida também, eu vou pintar. Não, não, pode ser que justamente você tenha vindo para aprender algo diferente, para aprender uma lição diferente, numa profissão nova, em algo mais moderno. Então a gente, de uma geração para outra, de uma encarnação para outra, a gente vem com metas diferentes, com objetivos diferentes, justamente para renovar e para aprender, às vezes, sabedorias que a gente ainda não fez no passado. Então, se você ficar olhando para trás, você acaba repetindo erros e falhas do passado. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta com a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Pergunta de Kardec. Resposta. Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Então, os espíritos aqui dizem, olha, mantenha-se em guarda, mantenha-se o controle, né? E pare de ficar querendo descobrir o que era, o que não era. Não importa, não importa. Olhe para frente. Siga a jornada que está definida para essa vida, sem ficar olhando pelo retrovisor. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das vidas anteriores? Resposta. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm de forma mais nítida. Falamos disso agora há pouquinho, né? Exatamente isso. 398. Kardec perguntou: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Resposta. Até certo ponto,
assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então, o que os espíritos comentam aqui é, olha, a gente pode também ter vivido uma vida passada na matéria, mas na espiritualidade a gente evoluiu muito. É possível, a gente já estudou sobre isso, evoluir também quando a gente estiver na erraticidade. Erraticidade é durante o período que a gente está desencarnado nos mundos espirituais que existem, semelhantes aos mundos daqui da matéria, né? Estamos lá no mundo, nos mundos espirituais, como vemos no filme Nosso Lar, por exemplo. E lá naquele determinado mundo, eu também estudo. Eu vou escrever livros, como fez André Luiz, eu vou estudar, eu vou trabalhar e vou evoluir. Meu aprendizado, minha consciência. Então aí você pode ter feito um salto grande no mundo espiritual. Então não tem por que ficar pesquisando os pendores, ou seja, por que eu estou sofrendo? Ah, peraí, eu estou sofrendo porque eu estou sem dinheiro, então no passado eu devo ter tido dinheiro na minha última encarnação e não fiz caridade. Ah, será que é isso? Será que não é? Né? Não tem por que ficar fazendo isso, conforme já falamos anteriormente. É uma perda de tempo, não é? E não leva a nada. Não leva a nada a não ser você ficar enchendo o teu cérebro e a tua consciência de possibilidades que pode ser até que não sejam corretas. Questão A, dentro da 398. Poderá também ser pior isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em uma outra precedente? Resposta: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Ou seja, consequentes as faltas consequentes da posição que ele escolheu enfrentar. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, enquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então, um princípio do Espiritismo é: não existe retroceder. Né? A gente pode errar, mas a gente vai ficar naquele nível. E por que eles falam isso? Olha, o retroceder não existe. Porque você já chegou nesse nível, então você já obteve sabedoria suficiente para chegar nesse nível. O que define o nível do ser é a vibração e a sabedoria que aquele ser adquiriu para chegar naquele nível. E a sabedoria, a vibração você até pode piorar, melhorar, ela tem uma variação, né? Ela tem uma variação ali, dependendo do teu estado naquele momento. Mas a sabedoria não. A sabedoria você não perde. Aquela sabedoria, aquele conhecimento, aquilo que você tem guardadinho, apesar de estar ofuscado pela matéria, grande parte, mas aquela sabedoria você não perde. Então, não retrogride. Questão 399. Nós lemos a questão A da 398. Agora a questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Os espíritos respondem: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou.
Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, você pode estar passando uma prova ou por algo que você não soube passar no passado, ou por algo que você tem que se preparar para passar no futuro. Uma prova é um degrauzinho que você vai subir. Então é um degrau, todo degrau é difícil, é trabalhoso, né? Às vezes, muitas vezes é algo que tem que ser evoluído de nível. Então é algo que você tem que enfrentar e que vai te subir o nível. E aí é que ele fala aqui, ó, ele pode ser que seja algo te preparando para o futuro. Teus próximos passos, teus próximos degraus. Com essa questão, a gente encerra aqui, então, o esquecimento do passado. Tem um comentário enorme aqui no Livro dos Espíritos, tá? Que eu não vou ler, porque senão a gente estoura demais o nosso tempo, mas eu acho que vale a pena vocês fazerem um estudo lá depois no Livro dos Espíritos, mas é só um comentário repetindo tudo isso que a gente já aprendeu e detalhando talvez um pouquinho mais, mas muito a gente já falou aqui, eu acho que já ficou bem claro aí com relação ao esquecimento do passado. Tá bom? Bom, pessoal, é isso então. Sobre esquecimento do passado, finalizamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.